Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui pela graça de Deus para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor, a lição da Escola Sabatina dessa semana, com um assunto muito importante para as nossas vidas. Vencendo as más tendências, parte 1. Vencendo as más tendências que o mordomo fiel deve superar, deve vencer, porque é o desejo de Deus nos transformar, é o desejo de Deus reformar as nossas vidas, nos dando um novo rumo, nos limpando de toda sorte de males, de tudo aquilo que povoa o coração do ser humano, de tudo aquilo que infecta o coração do ser humano, o orgulho, né? Os males que povoam o coração do ser humano, o orgulho, a inveja, inimizades, ambições desenfreadas. E nós estamos aqui nesse mundo, então, para, como mordomos do Senhor, honrá-lo com a nossa vida, honrá-lo com os nossos talentos. Mas precisamos, então, para honrar o nome de Deus e dar glória ao seu nome, deixar que ele atue na nossa vida, fazendo essa limpeza, tirando as nossas más tendências, porque as más tendências que existem no coração do ser humano interferem, então, na obra de Deus, interferem nos nossos relacionamentos, na nossa mordomia para com Deus e também para com o nosso próximo. E por causa dessas interferências, a obra de Deus não tem avançado como deve avançar. E nós, muitas vezes, somos atrapalhados, então, porque damos vazão, damos participação a essas más tendências e não fazemos a obra que Deus nos designou. Então é importante nós compreendermos essa lição e vermos quais são as más tendências, as más inclinações que têm influenciado a nossa vida, para que deixemos o Espírito de Deus trabalhar em nossos corações e assim possamos vencer. Pois nós sabemos que a obra de Deus, nós somos apenas mordomos aqui, cumprindo o seu desejo, a sua graça. Nós recebemos dons e talentos do próprio Deus para cumprirmos essa missão, para cumprirmos a missão que Ele designou a cada um de nós. E para termos êxito nessa missão, precisamos então passarmos por um processo de purificação, de transformação, que o próprio Deus então nos submete à sua vontade, né? Precisamos nos submeter à sua vontade com humildade, com mansidão e entendermos que tudo que Deus faz é o melhor para as nossas vidas, né? Então, para que Deus purifique a nossa vida das más tendências, das más inclinações, precisamos nos entregar a Ele de todo o coração, porque nós sabemos que nós, seres humanos, por causa da nossa tendência pecaminosa, das nossas inclinações pecaminosas, por causa da natureza pecaminosa que há em nós. Então nós somos tendentes a deixar o pecado, então, a fluir na nossa vida. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que possamos, então, ser santos, sermos santos, ter uma vida diferenciada, uma vida separada para Ele. Mas precisamos passar por esse processo de transformação. Nós iremos aprender aqui algumas más tendências que nos atrapalham, que atrapalham a obra de Deus e do papel que estamos, então, a sermos designados. Todos nós recebemos essa designação para desenvolvermos, né? Então, todas as más tendências do nosso coração afetam o nosso relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. Nós podemos, então, vencer as nossas más tendências por nós mesmos? Eis a pergunta. Será que nós podemos vencer por nós mesmos, por nossa própria força? Não, somente pela graça de Cristo e pela atuação do Espírito Santo na nossa vida é que nós podemos ser vencedores, né? Seremos vencedores em Cristo Jesus, e a palavra de Deus diz que em Cristo somos mais que vencedores. Diz assim o verso áureo, Tiago 3, verso 16: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Aí há perturbação e toda obra perversa. Então, onde há essas más tendências, essas más inclinações, né? A inclinação do homem natural. Então, nesse lugar, a obra perversa, né? Satanás, ele pode dominar a vida de muitas pessoas, usando a inveja, o orgulho, o espírito faccioso, as inimizades
e assim perturba a vida daquela pessoa e, por consequência, a obra de Deus também. Quer reconheçamos ou não, somos mordomos providos por Deus com talentos e habilidades, encarregados de fazer uma obra designada por Ele no mundo. O primeiro tópico vem nos falando sobre situações, sentimentos que destroem a nossa vida espiritual, que destroem nosso relacionamento para com Deus e para com o nosso próximo também. Inveja e pecados similares. A letra A. Explique a origem do orgulho, da inveja e da ambição pelo primeiro lugar e seus amargos resultados. Isaías 14, 12 a 15. Nós temos aqui, irmãos, a origem do mal. Temos aqui as más tendências, elas se originaram no coração de Lúcifer, o anjo que era o mais importante do céu. Ao se afastar de Deus, ao se afastar do seu relacionamento com Deus, aquele anjo começou a sentir, então, sentimentos, né? Começou a ter sentimentos contrários à vontade de Deus. Se encheu o seu coração de orgulho, ele se achava mais importante que todos os anjos ali na terra, ali no céu, todas as criaturas de Deus. O seu coração se encheu de inveja, ele queria o lugar de Cristo. O seu coração se encheu de ambição. Ele tinha um forte desejo por superioridade, pelo poder, de ter o poder que somente era o poder de Deus. Queria o poder, o lugar de Deus, a honra e a glória para si mesmo. Honra e glória e poder que deveriam apenas ser dados, honra e glória que apenas deveriam ser dadas a Deus. E ali então se originou o pecado, o orgulho, inveja no coração daquele anjo. Um anjo que era o anjo mais importante ali no céu, se afastou de Deus. E ao se afastar de Deus, todos esses sentimentos, essas más tendências, brotaram em seu coração. Aqui diz a leitura, Isaías 14, verso 13 diz assim: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levados serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então nós vemos aqui qual era o desejo de Lúcifer. Ao se afastar de Deus, ele se tornou o inimigo de Deus, se tornou o opositor de Deus, se tornou então Satanás. E no seu coração se povoou todos esses estilos de pecados, né? Essas sortes de pecados, sentimentos e más tendências. Vamos ler aqui a nota inspirada que diz assim: o orgulho e a ambição levaram Lúcifer a se queixar do governo de Deus e a buscar a queda da ordem estabelecida no céu. Desde que caiu, seu objetivo transmitir à mente humana o mesmo sentimento de inveja e descontentamento, a mesma ambição por cargos e honras. Então nós vemos aqui, irmãos, Satanás, né? Ele originou em seu coração ali, por se afastar de Deus, todos esses males. E ainda hoje é sua obra, e com muito mais ímpeto nesses últimos dias, transmitir aos homens, influenciar aos homens, né? Essas más tendências, através da nossa natureza humana, a natureza pecaminosa. Por causa dessa influência satânica, muitos estão brigando por poder, por posição, estão brigando pelo primeiro lugar, pela honra, pela glória humana, então pelo poder terreno, pelo status, não sabendo que isso é uma influência satânica. E Satanás, então, ainda hoje busca influenciar os homens e mulheres desta maneira também para destruir as suas vidas,
destruir a sua alma e afastá-los de Deus. Quando o homem se afasta do relacionamento com Deus, então toda sorte de más tendências influenciam o seu coração. E as más tendências, o pecado, tem origem, então, em Satanás. São influências satânicas que atacam-nos todos os dias. A letra B. Descreva a mente carnal candidata à segunda morte. A segunda morte. 1 Coríntios 3, verso 3. Romanos 8 e 16. Romanos 8, 6 e 7. Tiago 3 e 14. E verso 15 também. Então, descreva a mente carnal candidata à segunda morte. A mente carnal é uma mente influenciada por Satanás. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Tiago 3, 14 e 15. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos vanglorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então nós vemos aqui a Bíblia descrevendo a mente carnal que segue as inclinações de Satanás, né? Promove a inveja, promove sentimentos de facção, brigas, lutas entre os irmãos. É uma mente dirigida pela natureza humana, influenciada por Satanás. E aqui diz que o fim dessa mente carnal é a morte eterna. Vamos ver Romanos 8, 6 e 7. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, uma mente carnal, uma mente conduzida por Satanás e suas más tendências, é inimiga de Deus. E quando nós vivemos dessa forma, nós não agradamos ao Senhor. Nós afastamos, então, o Espírito Santo da nossa vida. Cristo não é mais o primeiro lugar em nosso ser. Estamos entregues, então, nas mãos do próprio Satanás, se vivermos dessa forma, deixando que a natureza carnal domine a nossa mente. Diz assim a nota: se você abrir o coração à inveja e à desconfiança, o Espírito Santo não poderá habitar com você. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós não devemos deixar que as más tendências, as más inclinações originadas em Satanás dominem a nossa vida. Se deixarmos essas tendências, más tendências, dominar o nosso coração, o Espírito Santo não estará em nossa vida. A letra C. Como a inveja afeta a sua personalidade e bem-estar? Como a inveja afeta a sua personalidade e bem-estar? A inveja e todos os tipos de más tendências. Jó 5, verso 2, Provérbios 14, verso 30, Provérbios 27, verso 4. Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Então nós vemos aqui que esses sentimentos pecaminosos, a ira, inveja, orgulho, descontentamento, são destrutivos. Destroem a nossa paz, destroem a nossa confiança em Deus e nos irmãos, destroem a nossa vida espiritual. Então, vem causando toda sorte de males na nossa vida. Essas más tendências, né? Provérbios 14, verso 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 27, verso 4. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Então nós vemos aqui que esses males, essas más tendências, esses maus sentimentos que povoam o coração de homens e mulheres, destroem a nossa vida espiritual, nos deixam doentes, então promove a doença, e assim também a inveja e os demais sentimentos contrários à vontade de Deus influenciam, afetam o nosso caráter de forma errônea, afetam o nosso caráter, afetam a nossa personalidade, afetam a nossa conduta diante de Deus,
e diante do nosso próximo. Diz assim a nota, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 56. O invejoso espalha veneno por onde passa, separando amigos e estimulando ódio e rebelião contra Deus e o homem. Ele procura ser considerado o melhor e o maior, mas não faz esforços heróicos e abnegados para alcançar a meta da excelência. Antes permanece onde está e diminui o mérito devido aos esforços dos outros. Então vemos aí como é uma mente afetada pelas más tendências originadas em Satanás. O segundo tópico vem nos falando sobre a cobiça no coração. A letra A, em que sentido a cobiça transgride os mandamentos de Deus? Êxodo 20, verso 17. Como a cobiça transgride os mandamentos de Deus? Em que sentido? E o que aprendemos sobre esse pecado com a experiência de Acã? Irmãos, o desejo de ter sempre mais e mais, de forma desenfreada, tem levado muitas pessoas à ruína e à desgraça e à perdição. A cobiça leva à ganância, a ganância por lucro, e muitas pessoas, por não observarem a palavra de Deus, caem na perdição por meio da cobiça. Não é pecado termos as coisas aqui nesse mundo, buscarmos alcançar os bens, mas devemos buscá-los observando os princípios da palavra de Deus de uma forma equilibrada. Então a cobiça ela afeta os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, ao passo que de uma forma, vamos dizer assim, uma forma degradante que fica no coração do ser humano ao colocar a cobiça em primeiro lugar, à frente da vontade do Senhor, afeta de uma forma porque o coração de um cobiçoso não vê empecilhos, para conseguir, para obter a vantagem que ele deseja, para adquirir mais e mais, mesmo à custa de quebrar os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor, para ter as coisas desse mundo. Então, muitos são desonestos nos negócios que fazem, nos negócios comerciais. Muitos fraudam, muitos enganam o seu próximo para levar vantagem acima, né? Então nós temos várias situações que nascem de um coração cobiçoso, que nascem na cobiça que está no coração do ser humano. E nós devemos então refletir como tem sido o nosso relacionamento com o nosso próximo, com Deus em relação a isso, para mudarmos a nossa vida se não estamos seguindo os princípios estabelecidos por Deus. E nós temos aqui a experiência, o relato sobre a experiência de Acã. Você pode ler depois aí na sua casa, Josué 7, 20 a 26. Por causa da cobiça, da ganância por lucro no seu coração, Acã foi levado, a desobedecer a palavra do Senhor. E nós vemos que um coração cobiçoso começa a praticar furtos, roubos. A cobiça leva para esse lado. E a pessoa, de forma desenfreada, começa a quebrar os princípios da palavra de Deus para obter a sua vantagem, obter o seu lucro. Ele não deu ouvidos às ordens expressas do Senhor, de Deus, em relação àquela guerra onde Israel estava pelejando contra Jericó. E eles não deveriam pegar para si os despojos da guerra. Mas, por causa do seu pecado, sofreu grave consequência, porque ele pegou uma capa babilônica, pegou prata, ouro e escondeu na sua casa. Não confessou seu pecado, mesmo quando foi chamado o povo e sendo explicada a situação, ele não abriu seu coração, E então ele e sua família sofreram grave consequência, perderam a vida, desobedeceu a ordem expressa do Senhor para não levar para si os despojos da guerra. Ao contrário, ele escondeu na sua casa, então quebrou princípios, Muitas pessoas também fazem isso, todos nós corremos o risco de quebrar princípios da palavra de Deus, sendo levados pela ganância que está em nosso coração. Então, a cobiça e a inveja que nasceram no coração de Satanás, por ele ter se afastado de Deus, foi crescendo gradativamente agora no coração de Acã. Da mesma forma que cresceu gradativamente no coração de Lúcifer lá no céu. Ele foi alimentando. E se nós
estivermos alimentando esses sentimentos, se estivermos alimentando a cobiça, a inveja em nossos corações, a consequência que teremos é a mesma consequência de Satanás e a consequência de Acã. Mas que Deus nos ajude a vencermos. Diz assim, anota: o pecado mortal que levou à ruína de Acã estava enraizado na cobiça, um dos mais comuns entre todos os pecados e o mais levemente considerado. Nasce no coração, muitas vezes ninguém vê a expressão da cobiça, mas diante de Deus é um pecado grave. Ao passo que outras ofensas enfrentam investigação e punição, raríssimas vezes a quebra do 10º mandamento recebe censura. A enormidade desse pecado e seus terríveis resultados se encontram nas lições da história de Acã. A cobiça é um mal de desenvolvimento gradativo. Acã alimentou a ganância por lucro até que se tornou um hábito, prendendo-o em correntes quase impossíveis de serem rompidas. Enquanto alimentava esse mal, Acã se horrorizou com o pensamento de que suas atitudes pudessem atrair desgraças a Israel. Mas o pecado lhe diminuiu as percepções e quando a tentação veio, caiu como presa fácil. Então é assim que Satanás enreda a nossa vida para cairmos como presa fácil, né? Pecados semelhantes não são ainda cometidos, apesar das advertências tão claras e solenes? Recebemos uma proibição tão direta de alimentar a cobiça quanto Acã, de se apropriar indevidamente dos despojos de Jericó. Deus declarou que isso é idolatria. Somos advertidos, não podeis servir a Deus e a Mamon. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Nem ainda se nomeie entre vós. Temos diante de nós o terrível destino de Acã e de Judas, de Ananias e Safira. Por detrás de tudo isso temos o destino de Lúcifer, o filho da alva, que ao cobiçar uma posição mais elevada, perdeu para sempre o brilho e a bem-aventurança do céu. No entanto, apesar de todas essas advertências, a cobiça é abundante. Por toda parte se vê o rastro viscoso da cobiça. Esse pecado cria descontentamento e divergência nas famílias, atiça a inveja e o ódio dos pobres contra os ricos, estimula a tirânica opressão dos ricos contra os pobres. Esse mal não existe apenas no mundo, mas na igreja. Então nós vemos aqui, muitas pessoas podem cobiçar um cargo, uma posição também, né? Não só no sentido de bens materiais, mas posição, cargos, ser o primeiro. Então tudo isso envolve a cobiça. Nós devemos estar atentos, observando se isso está em nosso coração e nos entregando a Deus a cada momento. A letra B, como devemos nos relacionar com os que são controlados pela cobiça? Efésios 5, verso 5. E 1 Coríntios 5 e 11. Como devemos nos relacionar com os que são controlados pela cobiça? Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 1 Coríntios 5, 11. Mas agora escrevi que não vos associeis àquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Então, nós não devemos nos associar com pessoas que vivem de forma explícita nas más tendências pecaminosas, né? Que vivem no pecado. Nós não devemos nos associar, diz a palavra do Senhor, com as pessoas que seguem os princípios de Satanás, né? Os maus princípios. Nós não devemos nos associar com as pessoas que não seguem os princípios de Deus. Diz a palavra do Senhor, aqueles que praticam toda sorte de pecados, né? E a letra C, com quais outros pecadores e cobiçosos, com quais outros pecados, ou com quais outros pecadores os cobiçosos ficarão de fora do reino de Deus? Então aqui a palavra de Deus vem trazendo outra lista, né? Além dos invejosos, cobiçosos, a Bíblia aqui nos mostrando condutas que desagradam a Deus e que farão pessoas que praticam esses pecados
a ficarem fora do reino de Deus. Diz assim, 1 Coríntios 6, verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores não herdarão o reino de Deus. Então aqui está a palavra de Deus elencando, mostrando condutas, atitudes que desagradam a Deus, que destroem a nossa vida espiritual e que, por fim, nos afastarão do céu. O terceiro tópico vem nos falando sobre o mal da ganância. A letra A, assim que a inveja e a cobiça criam raízes no coração, o que vem a seguir? Então vemos aqui que o ganancioso ele sofrerá consequências. Jó 5, 2 a 5. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Consequências, né? Da ganância que vem da cobiça. A pessoa passa a se tornar, então, gananciosa de lucro de forma desmedida. E a consequência nós já vemos aqui. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Então, da inveja, da cobiça, nós vemos aqui, né? Surge a ganância, uma forma desmedida, desleal de obter lucro, e o mal do ganancioso, aquela pessoa que só vive buscando obter lucro por meio de trapaças, muitas vezes, por meio da quebra dos princípios da palavra de Deus, para obter o seu fim, não importando os meios. Aqui nós vemos o enriquecimento ilícito, e assim adquirindo suas propriedades ilicitamente, se aproveita para levar vantagens sobre as outras pessoas. Se é um patrão, muitas vezes ele não paga o que é devido aos seus subordinados, aos seus empregados, e retém a riqueza para si de forma ilícita, né? Então nós vemos aqui situações que ocorrem nesse mundo e as consequências dessas pessoas. Têm muitos bens, mas não podem usufruir, porque Deus permite que venham as consequências. As Escrituras descrevem a condição do mundo pouco antes da segunda vinda de Cristo. O apóstolo Tiago retrata a ganância e a opressão que predominam, ou que predominarão. Ele diz: Eia, pois, agora vós, ricos, entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Essa é a imagem do que existe hoje. Os homens acumulam fortunas colossais, usando todo tipo de opressão e extorsão, enquanto os clamores da humanidade faminta sobem diante de Deus. Então, a ganância causa todo esse mal, né? Os homens ricos querem ter mais riqueza, aquele que ainda não é rico também quer ter riqueza, mas de forma errada, prejudicando o seu próximo, praticando a extorsão, oprimindo as pessoas, praticando a quebra dos princípios bíblicos, e assim causam graves situações à humanidade diante de Deus. Todos esses são julgados, né? Todos aqueles que administram mal os bens que Deus lhes confiou serão julgados.
A letra B, qual é o resultado nos casos em que a riqueza é retida de forma egoísta por proprietários gananciosos? Eclesiastes 5, verso 13. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os ricos, que os seus donos guardam para o próprio dano. Então nós vemos aqui, irmãos, algumas consequências, resultados daqueles que retêm a riqueza, que adquirem a riqueza de forma ilícita. Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra adquirirmos bens, os bens terrestres também, mas devemos adquiri-los de acordo com os princípios da palavra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Deus está advertindo aqui contra a riqueza adquirida ilicitamente, contrária à palavra de Deus. Então, o resultado das riquezas ilícitas é a doença, é a morte moral, física e espiritual. Então, nós devemos estar atentos, devemos tomar cuidado, observando aqui, na verdade, os princípios do Senhor para não cair nesse tipo de mal que vem afetando a humanidade nesses últimos dias. A riqueza do homem que a adquire ilicitamente é para o seu próprio dano. O homem natural, cobiçoso e rico conquista fortuna como um mercenário, esmagando e tirando a vantagem de indivíduos para acumular um tesouro aqui, e finalmente lhe comerá, o qual finalmente lhe comerá carne como se fosse fogo. Muitos gastam a sua saúde para buscar bens terrenos de forma ilícita e no final adquirem doenças, que a sua riqueza não o pode livrar dessa consequência. A letra C. Como os ímpios revelam o que está no seu coração e na mente? Salmos 10, verso 3. Como os ímpios revelam o que está no coração e na sua mente? Salmo 10, verso 3. Porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema de Deus. Então nós vemos aqui que o ímpio, ele exalta a sua própria condição. Olha, tenho isso, tenho aquilo. Ele se orgulha, daquilo que ele adquiriu. E na maior parte das vezes, ele adquiriu isso de forma indevida, adquiriu isso de uma forma contrária à palavra do Senhor. E aqui a palavra de Deus diz que ele sofrerá consequências, porque ele blasfema dessa forma, nessa atitude de vida. Ele blasfema da vontade de Deus, ele peca contra Deus. Então, o ímpio que se exalta no seu coração, ele está evidenciando o que está na sua mente. Tenho isso, tenho aquilo, mas tudo isso foi adquirido de forma errônea, de forma indevida. Isso é pecado diante de Deus. Em sua cegueira, os humanos se vangloriam do maravilhoso progresso e esclarecimento, mas aos olhos da onisciência se revelam a culpa e a depravação interiores. Os vigias celestiais veem a terra cheia de violência e crime. Conseguem-se riquezas mediante toda espécie de roubo, não apenas roubo contra homens, mas contra Deus. As pessoas usam os recursos divinos para satisfazer o próprio egoísmo. Usam tudo o que podem para servir a própria ganância. A avareza e a sensualidade predominam. Os seres humanos amam as qualidades do primeiro grande enganador. Eles o aceitaram como Deus e se impregnaram com o seu espírito. O quarto tópico vem nos falando sobre o orgulho. A letra A. O conceito de orgulho é muito valorizado neste mundo. Como as Escrituras descrevem essa má qualidade? Provérbios 16, verso 5. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus nos diz, o que ela nos diz sobre o orgulho, que o orgulho é abominação diante de Deus, é pecado diante de Deus o orgulho, o achar-se superior aos outros, o prazer na superioridade que se cria mentalmente ou fisicamente, diante das situações, diante das circunstâncias. O orgulhoso ele só pensa na sua própria honra, na sua própria glória, o achar-se melhor do que os outros,
o desprezar aos outros, formas de orgulho. E o que Deus acha de tudo isso? É abominação diante de Deus, pecado diante do Senhor, e a palavra de Deus diz que não ficará impune. A letra B, o que o Senhor fará com os orgulhosos? Provérbios 15, 25. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Então nós vemos aqui que o orgulhoso, ele sofrerá consequências. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Provérbios 16, 18 e 19. A soberba precede a ruína, e o altivez de espírito precede a queda. A altivez de espírito precede a queda, ou seja, o orgulhoso, né? Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Digo-vos, aqui é a primeira parte, né? Como o Senhor fará com os orgulhosos sofrerão as consequências do seu pecado, né? Sofrerão todas essas situações, né? Deus abaterá o coração orgulhoso diante dele e diante dos homens. Descreva o que o Senhor mostrou à sua serva quanto às consequências do orgulho e como podemos evitá-las. E nós temos aqui ainda Lucas 18, verso 14, né? Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Mas o que se humilha será exaltado. Então nós vemos aqui aquela situação do publicano e do fariseu, né? O fariseu se exaltava das suas conquistas e tudo mais, e o publicano se entregava a Deus como o maior dos pecadores. E aquele que saiu então exaltado da presença ali dos homens na igreja, diante de Deus ele foi abatido. Mas aquele que se humilhou diante de Deus foi exaltado. A serva do Senhor nos adverte em relação ao orgulho. Vi que Deus odeia o orgulho e que todos os orgulhosos e os que praticam o mal serão como restolho. O dia por vir os queimará. Vi que a mensagem do terceiro anjo ainda deve atuar como fermento em muitos corações que professam crer nela, para os purificar do orgulho, do egoísmo, da cobiça e do amor ao mundo. A letra C. Em vez de orgulho, o que se vê na vida do mordomo cristão, do mordomo fiel? Tiago 4 e 6. Antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos e dá graças, porém, aos humildes. Então nós vemos aqui, irmãos, que o mordomo fiel, ele não vive no orgulho, ele busca viver em humildade diante de Deus e diante do seu próximo. O verdadeiro mordomo, ele na vida dele é visto as práticas que Cristo praticava, né? Na vida do verdadeiro mordomo é vista a vida de Cristo. E ele se torna um exemplo para os seus irmãos, ele se torna um exemplo aonde ele chega. As pessoas veem que ele realmente é fiel à palavra de Deus, né? Pois ele pratica as mesmas obras de Cristo. Ele se preocupa com o seu relacionamento com Deus. E ele se preocupa com o seu relacionamento com o próximo. Então nós vemos aqui que Deus, ele odeia o orgulho, mas o verdadeiro mordomo não vive no orgulho. Ele vive no verdadeiro relacionamento com Deus, buscando então representar bem o reino de Deus diante aqui do mundo. Todos os que estudam a vida de Jesus e a praticam seus ensinos, se tornarão semelhantes a Cristo. Sua influência será como a dele. Revelarão solidez de caráter. Estão firmados na fé, e a vaidade e o orgulho inspirados pelo diabo não os vencerá. Procuram andar no seu humilde caminho da obediência, fazendo a vontade de Deus. Seu caráter exerce uma influência que favorece o avanço da causa de Deus e a saudável pureza da obra. Nessas pessoas totalmente convertidas, o mundo vê um exemplo do poder santificador da verdade sobre o caráter humano. Por meio delas, Cristo revela ao mundo seu caráter e vontade. Então, por meio do verdadeiro mordomo, por meio do verdadeiro mordomo fiel,
Cristo revela o seu caráter ao mundo. Por meio delas, Cristo revela o seu amor, revela ao mundo o seu caráter e vontade. Na vida dos filhos de Deus, revela a bem-aventurança de servir ao Senhor, mas o oposto se observa naqueles que não guardam seus mandamentos. A linha de separação é muito clara. O poder divino guarda a todos os que obedecem os mandamentos de Deus em meio à influência corrompedora dos transgressores da sua lei. Desde o mais humilde súdito até o mais elevado em posição de confiança, o poder de Deus os guarda mediante a fé para com a salvação. Então nós vemos aqui sobre o orgulho, né? Deus, ele odeia o orgulho. Deus abomina o orgulhoso, porque o orgulho, né, atrapalha a nossa aproximação de Deus. O orgulho atrapalha o nosso relacionamento com Deus, afeta diretamente o nosso relacionamento com Cristo, com o nosso Salvador. Precisamos rever a nossa vida se estamos vivendo de forma orgulhosa. O quinto tópico vem nos falando sobre o amor ao dinheiro. A letra A. Que consequências o amor ao dinheiro atrai? 1 Timóteo 6, verso 10, Eclesiastes 5, verso 10. Porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então nós vemos aqui, irmãos, que a raiz de todos os males é o dinheiro. É colocar a nossa vida, vamos dizer assim, em primeiro lugar, os bens que nós temos, o dinheiro que nós adquirimos. Não é pecado sermos ricos. Nós temos o exemplo dos patriarcas no passado, que eram homens ricos, Abraão, Jó, José, dentre outros. Eram homens ricos, mas que obedeceram à palavra do Senhor, que obtiveram essa riqueza de forma lícita, né? Não é pecado termos essas riquezas aqui no mundo para usar para a glória de Deus, de uma forma aprovada, de acordo com os princípios da palavra de Deus, de forma justa, correta. Nós podemos ter essa riqueza. O problema acontece quando nós invertemos as coisas, colocamos o dinheiro em primeiro lugar, os bens que temos em primeiro lugar, no lugar de Deus. Tudo que é colocado em primeiro lugar se torna um Deus. Então podemos estar colocando o dinheiro em primeiro lugar, os bens, a casa, móveis, imóveis e automóveis, né? Quando nós invertemos essa situação e colocamos a Deus em último lugar, nós sofremos consequências. Os males de todas essas situações terrenas sobrevirão sobre aqueles que desobedecem à palavra de Deus, que se esquecem de Deus. Então o problema está em colocarmos o nosso amor nas coisas, nos bens terrenos, colocarmos o nosso amor em primeiro lugar no dinheiro, né? Tirando a Deus do primeiro lugar da nossa vida. Então quando o dinheiro ele fica no primeiro lugar, que deve ser o primeiro lugar, deve ser de Deus, então os bens que adquirimos, as riquezas que adquirimos se tornarão maldição. O que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. E algumas pessoas, por entrarem nesse laço, por deixar o dinheiro dominar a sua vida, perderam e estão perdendo a sua salvação, como diz aqui o texto bíblico. Diz assim o comentário: a Bíblia não condena nenhum homem por ser rico, desde que tenha adquirido riquezas com honestidade. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É Deus quem dá poder aos homens para obterem riqueza. Nas mãos daquele que atua como mordomo de Deus, usando os próprios recursos de modo altruísta, a riqueza é uma bênção tanto para quem a possui quanto para o mundo. Mas muitos envolvidos na busca pelos tesouros mundanos se tornam insensíveis às reivindicações de Deus e às necessidades dos semelhantes. Consideram a própria riqueza como uma ferramenta para glorificarem a si mesmos. Acrescentam casa a casa e terra a terra. Enchem o lar de luxos enquanto ao redor há seres humanos na miséria e no crime, na doença e na morte.
Aqueles que assim dedicam a vida ao serviço egoísta estão desenvolvendo em si mesmos os atributos do maligno, não os de Deus. A letra B. Qual é a prioridade máxima na vida de todo mordomo fiel? Qual é a prioridade máxima na vida do mordomo fiel? 1 Coríntios 2, verso 2, Mateus 6 e 33, Lucas 9, 25. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 1 Coríntios 2, verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Lucas 9, 25. O que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma ou prejudicar a si mesmo? Então nós vemos aqui, irmãos, que a nossa máxima prioridade, a máxima prioridade do verdadeiro mordomo, do mordomo fiel, é, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, porque ele sabe que em Cristo Jesus todas as outras coisas serão acrescentadas. Então devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, que é Cristo Jesus. Nós devemos pregar o evangelho. Aqui Paulo mostra qual era a sua preocupação, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Pregarmos a salvação em Cristo Jesus às pessoas que necessitam conhecer o nosso Salvador. E nós também devemos contemplar a Cristo, cada um de nós, a cada dia, ver o seu sacrifício por cada um de nós e termos um coração repleto de gratidão pela salvação e pela graça que encontramos em Cristo Jesus. Devemos ter uma vida de gratidão. E qual é o melhor lugar que nós devemos estar neste mundo? Aos pés do Salvador. Esse é o lugar mais alto, é o melhor lugar onde o cristão pode estar, aos pés do Salvador. Então a nossa prioridade aqui nessa terra, do mordomo fiel, é o reino de Deus e tudo o que lhe compete. Quando o pecador alcança a cruz e contempla aquele que morreu para salvá-lo, pode se alegrar com plenitude de alegria, porque seus pecados estão perdoados. Ajoelhando-se ao pé da cruz, alcançou o mais elevado lugar que o ser humano pode atingir. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, nos dê a sua sabedoria para compreendermos a sua palavra.